Ei, amigos, amigos de tanto tempo, amigos que pelo menos nesse período aí da pandemia, nós estivemos tão juntos, estudando, refletindo, conversando a respeito das coisas da doutrina, da vida, de Jesus. Veja bem, percebemos que chegou a hora de nos aproximarmos um pouco mais. E nós vamos, a partir de agora, responder às perguntas de vocês. Então, você vai usar, olha esse link aqui embaixo. Aqui você vai encontrar um questionáriozinho para você dizer o que você quer saber e dizer seu nome. Se você quiser gravar um vídeo, você grave e mande para nós. E nós vamos começar a conversar diretamente. E nós vamos, então, dialogar. Diálogo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Conto com sua participação. Contamos nós com sua participação. Um grande abraço. Aguardamos suas perguntas. Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo semanal, hoje com mais um capítulo do livro Encontro Marcado, um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje, o título é O Modelo, e é um tema muito próximo a todos nós, né? O tema é o Cristo e nós, né? O Cristo em nosso cotidiano, né? Bem pertinho de nós, como nós sempre desejamos, mas em alguns momentos nem sempre estamos tão próximos a Ele quanto Ele certamente está próximo a nós, né? Então, eu destaquei logo no início do capítulo, né? Emmanuel traz essa afirmação mesmo, né, que para nós ela é mais do que sabida, né, que as horas de inquietação e de incerteza virão sempre, e para todos nós, né, pois afinal fazem parte da nossa jornada, né, são exatamente essas horas de inquietação, de incerteza que nós vamos testar todos aqueles conhecimentos que nós já adquirimos, todas as situações que nós já aprendemos e precisamos enfrentar, e é um teste mesmo, né, para todos que aqui estamos, e indiferentemente, né, dos graus que nos encontramos aqui, passamos por esses momentos de inquietação e incerteza. Então, essa é uma grande realidade para a grande maioria de nós espíritos que estamos encarnados aqui neste planeta, né? Aí Emmanuel pergunta: que fazer quando a bruma, né, ou seja, a névoa, né, da indecisão, nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Ou seja, né, o que fazer quando, né, o caminho parece nebuloso, né, quando precisamos decidir, né, e muitas vezes questões que são graves e intransferíveis, ou seja, são nossas, né? Nós não colocamos na porta do vizinho, não é isso? Como a companheira da casa costuma dizer, e eu gosto muito, né? Aquilo que é nosso, nós não colocamos na porta do vizinho, né? Então, nesses momentos, como que nós a que padrão seguir, né? Como Emmanuel pergunta. E é claro, né, que esse modelo, nós sabemos, né, qual é para nós, né? Jesus, o mestre, o guia real, que nós vamos tratar aqui, né, no capítulo de hoje. E aí Emmanuel coloca, né, efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos, nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso,
em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa, né? Então, para aqueles momentos aflitivos, né, que nós passamos, que todos nós passamos, né, e que muitas vezes parece realmente que nós estamos, como Emmanuel colocou ali numa figura de linguagem assim, bem forte, né, entranhados na sombra, o nosso livre-arbítrio, né, aqueles momentos que parece que a gente trava ali na indecisão, né, mesmo nesses momentos de desafio, que estão, né, no reino da alma, nós encontraremos nele, no modelo, no nosso guia, no Mestre Jesus, a inspiração para a resposta justa, né? A inspiração para o como agir, o como proceder, o exemplo maior que ele nos trouxe, né? Não só pelo seu legado, pelo Evangelho, né, que chega até nós como esse roteiro de luz, mas, acima de tudo, pelos exemplos, né, que ele nos deixou, servindo, né, de inspiração em todos os momentos. E, logicamente, a proximidade, que é o que nós vamos falar muito aí mais à frente, né, essa proximidade de nós estarmos, né, nele, no Mestre Jesus, e como o texto traz, eu não trouxe aqui porque senão ficaria muito grande, mas o texto fala mais ou menos nesse sentido, né? Se encontramos a dificuldade no caminho, deixa o Cristo caminhar em teus pés. Olha que imagem forte, né? Que realmente, né, é profunda essa passagem que Emmanuel nos traz, né? Deixa o Cristo caminhar com os teus pés, né? Ou seja, né, essa busca da proximidade com Jesus, com o nosso guia, com o nosso modelo, buscando esse padrão de conduta, né, que ele abre, né, o estudo perguntando, né, que padrão seguir. Nós sabemos que é aquele padrão que o nosso mestre estabeleceu para nós, né? E se, como eu sempre costumo dizer, né, se nos professamos cristãos, né, temos que ter essa coerência, né, na busca, né, pela prática, nas nossas ações cotidianas, com a maior proximidade possível, né, com aquilo que Jesus nos prega, né? É essa a busca que nos faz estarmos próximos a Ele, tanto quanto Ele está próximo a nós, né? E aí Emmanuel coloca também, colocamos com destaque ali, ó, resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar, solicitam meditação se nos propomos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Então, olha que dica importante que Emmanuel nos traz, né? Nesses momentos de aflições, né, em que nós buscamos o equilíbrio, buscamos o discernimento na ação, né, que possamos mentalizar o Cristo, pensar nele, né, em todos esses momentos, pois ele certamente nos servirá, né, nesses instantes como inspiração para o correto proceder. E aí eu trouxe sobre, né, uma obra que eu gosto muito, né, cujo título é exatamente esse, o capítulo, né? O título é Religião dos Espíritos, mas o capítulo é o Guia Real, que é o nosso Mestre Jesus. Eu trouxe algumas contribuições aqui para o nosso estudo de hoje, né? Iniciando pela base, né, deste capítulo, né, do Religião dos Espíritos, a base do estudo, que também é de autoria de Emmanuel e também psicografado pelo Chico Xavier, mas a base é essa questão do Livro dos Espíritos, né, em que a espiritualidade instrutora nos trouxe, através da codificação de Kardec, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, né, que Kardec formulou à espiritualidade instrutora, a resposta mais curta, né, a síntese inolvidável, né, inesquecível, como Emmanuel nos apresenta nesse capítulo do Religião dos Espíritos, está
nessa questão 625 que nós vamos ler agora, em que, né, Kardec formula a pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos instrutores respondem: Jesus. Então, essa questão é a base, né, desse capítulo, o Guia Real, da Religião dos Espíritos, e eu trouxe aqui mais 2 recortes para que a gente possa refletir sobre a profundidade, né, desse padrão, desse modelo a ser seguido, né, como o título do capítulo de hoje do Encontro Marcado, né, o modelo, o padrão, o guia e o real aí, né, a gente é da realeza moral, né, que também está muito bem exemplificado e estudado, explorado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, né, nos itens que compõem a realeza de Jesus, aborda exatamente essa realeza moral que nós vamos falar aqui e que nos serve, mais uma vez, né, como modelo, como padrão de conduta, e ele o nosso guia, né? Nesse capítulo, né, lá do Religião dos Espíritos, Emmanuel diz: na procura da orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. No campo da humanidade, só existe um orientador completo e irrepreensível, que é o nosso Mestre Jesus, né? Então, eu trouxe esse recorte lá do livro exatamente porque vem ao encontro, né, do tema do nosso capítulo hoje do Encontro Marcado, né, reforçando, né, corroborando que existe né, um orientador completo e irrepreensível, um guia, um modelo da realeza moral, que é o nosso Mestre Jesus. E esse segundo recorte também, né, que encerra o capítulo, né, o Guia Real, lá do Religião dos Espíritos, e que nós vamos ler aqui também, pois também, né, explica aí essa questão para nós, né, dentro do tema que nós estamos abordando hoje. Emmanuel diz lá no capítulo: por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os divinos mensageiros responderam na síntese inolvidável, ou seja, no resumo inesquecível, né? Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e puro para ser integralmente seguido na terra como nosso Mestre e Senhor, né? Então, nesse capítulo, né, o Guia Real do Religião dos Espíritos, o mesmo Emmanuel, nosso mesmo companheiro, através da psicografia de Chico, vem nos reforçar o conceito aqui do capítulo de hoje, né, do modelo, do padrão a ser seguido, né, pois somente ele, né, na resposta claríssima, né, da espiritualidade instrutora lá no Livro dos Espíritos, somente ele é esse guia completo, grande e puro, para ser integralmente seguido como Mestre e Senhor. E aí, para finalizar, né, o estudo de hoje, nós trouxemos essa imagem. Eu gosto demais dessa imagem. Aqueles que da nossa casa de Maria Nunes vão lembrar, né, essa imagem ela fica na nossa sala de tratamento lá da casa, né? E eu tenho uma proximidade sempre que eu vejo essa imagem, de alguma forma, né, ela me aproxima ainda mais, né, do nosso mestre, do nosso querido Mestre Jesus. Então, eu quis trazê-la aqui para finalizar o nosso estudo de hoje, né? E também trazendo a finalização, na última frase do capítulo de hoje do Encontro Marcado, né? Que fala muito sobre essa questão de nós deixarmos-nos
estar com ele, com Jesus, né? Assim como ele está conosco há milênios, né? Pois muitas vezes eis aí a grande dificuldade ante os momentos de aflição, né? Ante os momentos de decisão, os momentos em que nós precisamos, né, seguir esse padrão que falamos aí no capítulo de hoje. Muitas vezes nós titubeamos, né? Por quê? Porque nós não estamos nos permitindo estar com ele, né? Assim como ele, tanto quanto, né, para usar o termo que Emmanuel usou, tanto quanto ele, o Mestre, está conosco há milênios, né? Então, olha que conclusão interessante aí do capítulo de hoje. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios. E seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Então, nessa busca, nesse esforço, né, da proximidade com ele, né, deixando-nos estar com ele, com o nosso Mestre Jesus, assim como ele está conosco há milênios, nós vamos certamente ter a inspiração e o padrão perfeito a ser seguido, que é o padrão estabelecido pelo nosso guia real, o nosso Mestre Jesus. Até o próximo estudo e, mais uma vez, obrigado.